Shalom, a paz e Yahweh Shamashia para todos os irmãos e amigos que porventura irão assistir este vídeo neste canal. Verdades ou narrativa da Bíblia, ou escritos na Bíblia. A bem saber que a Bíblia é um livro complexo, né? É um livro que ele tem diversos escritos, porém nem todos os escritos foram digamos desta forma, enviado pelo Criador ou autorizado pelo Criador. A maioria, 80% da escrita que está na Bíblia, se torna apenas mitos e fantasias e histórias de Trancoso, como diziam meus avós. 20% é tirado dos livros antigos, das escritas antigas, e aí se tornaram, sim, escritas verdadeiras, mas apenas 20%. Tá? O mais é mitos e histórias. Continuando nesses vídeos que venho fazendo desde o capítulo 1 de Gênesis, e damos uma parada no Velho Testamento. Estamos agora terminando o livro de Mateus, estamos no capítulo 23 hoje, fazendo o capítulo 23. E quando terminar o capítulo 28 de Mateus, então eu vou dar uma parada e vou continuar no Velho Testamento. Ok? Portanto, a todos os irmãos e amados, aquele abraço e um bom primeiro dia da semana hoje. Então vamos começar esse pequeno estudo sobre o capítulo de Mateus, em Mateus, capítulo 23. Como de sempre, vamos escutar o narrador e nós vamos dando aqueles tópicos, aquelas paradas para explicar para os diletos amigos e irmãos algumas coisas que estão obscuras nessa leitura. Portanto, vamos ouvir. Hoje vai ser bom. Hoje promete. Então sejam bem-vindos a este canal, dê seu like, inscreva-se no canal, envie para amigos, envie para os irmãos, para outros, para que acompanhem os nossos estudos aqui no canal Verdades ou Narrativa da Bíblia. Eu sei que muitos não gostam da forma como eu falo, como eu me expresso, mas é o meu jeito, e cada um tem sua forma de se expressar. Portanto, que os irmãos e amigos procurem entender, e vocês também têm a liberdade de opinar, opinar. Vocês podem opinar, podem falar o que vocês bem entender no canal. Nós vamos aqui ouvir, ler o que vocês colocaram nas opiniões e dar uma analisada em cada opinião, ok? Portanto, vamos ouvir então a narrativa. Capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Vamos lá, primeiro tópico. Na cadeira de Moisés. Bom, no sistema entende-se que Moisés está nos céus, está no Chamaim. No sistema se entende que ele está lá sentado no trono, né? Está lá sentado, já ganhou a salvação. Se entende isso. Mas na verdade, é isso aí que é o problema, né? Quando a gente diz assim, na verdade, a gente já está dizendo que não é verdade que ele já está no seu trono, que ele está nos céus, já está no Chamaim. Primeiro, irmãos, vamos acabar com essa narrativa de que no céu tem trono para todo mundo. Isso é uma narrativa, isso é uma história, é uma fantasia. Nos céus só existe 2 tronos no Chamaim, o do Pai e o do Filho. Não existe trono para ninguém. E trono é uma palavra apenas simbólica. É simbólica, é uma simbologia. Então, no reino dos céus, no Chamaim, ainda não existe ninguém lá a não ser o Pai e o Filho e os chamados anjos ou os mensageiros. Seres humanos, espíritos de seres humanos ainda não estão no Chamaim.
Ainda não estão. De ninguém. De ninguém. Desde o primeiro homem até agora, ninguém subiu ao chamainha, aos céus, a não ser aquele que de lá desceu e conviveu entre os homens, que foi e é Yahushua Mashiach. Mas ninguém, nem a mãe dele, nem o pai, ninguém é ninguém. Entende? Todos estão aguardando aquele grande dia de nós herdar junto com ele o reino dos céus e estar com ele para todo sempre, em espírito e verdade. Entendeu? Então essa é a verdade. Então isso já é uma narrativa, né? Mas vamos entender que o narrador quis explicar que na cadeira de Moisés sentam-se os escribas e fariseus. Essa cadeira que ele quer dizer é a terrena, é a terrestre, é Roma. Resumindo, é Roma. Né? Até porque vocês sabem o que é que o papado diz, que está sentado na cadeira de Pedro, né? É Pedro, diz que é pedra, diz que é papa. Então ele está sentado na cadeira de Pedro, lá em Roma. Entendeu? Assim, dentro também diz as escritas que eles estão sentados na cadeira de Moisés. Mas essa cadeira é a cadeira, vamos colocar aqui na prática, física e não espiritual. Ou seja, posto, autoridade. Significa que eles são autoridades aqui na Terra. Entenderam? É essa a versão. A versão mais correta é que o escritor quer dizer é que eles estão sentados de autoridade, revestidos de autoridade aqui na Terra. Mas vamos continuar. Não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Tá, vamos dar uma analisada sobre isso. Veja o que é que o narrador está nos dizendo. Está dizendo que essas pessoas que supostamente estão aí em suas posições de alto nível na questão religiosa, quem são essas pessoas? Vamos identificar essas pessoas. Bom, essas pessoas são, começando pela autoridade máxima religiosa, hoje na face da Terra, que é os papas. Porque vocês sabem, não existe só um papa não, né? Existe o Papa e outros papas também. Tem outros países, né, outros lugares que também tem Papa. Então, os papas são autoridades máximas. Depois vem os cardeais, aí vem os bispos, vem os arcebispos, aí vem os seminaristas, os padres, e depois, nessa mesma linha, nesse mesmo contexto, nessa mesma visão religiosa, vem os missionários, as missionárias, os pastores, as pastoras, aí vem os diáconos, os presbíteros, os cooperadores, os chamados apóstolos, os bispos, né? Os bispos que são, não os bispos católicos, mas os bispos evangélicos, enfim, essa linhagem, esse balaio de gatos, né? Eles todos são autoridades. Se dizem autoridades religiosas. Então, quando o escritor falou sobre isso, ele estava se referindo a exatamente esse tipo de gente que se colocam em suas cadeiras, em suas roupas finas e se dizem autoridades e querem ser chamados assim, chamados de pastores, chamados de missionárias, né? Passam pelas ruas, querem ser cumprimentados, querem que as pessoas, muitos querem até que baixe a cabeça, outros que façam sinal, enfim, querem ser reconhecidos como tais autoridade. Mas tudo isso é um engano. Vamos continuar. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. É aquela história, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eles mandam e determinam que as pessoas façam o que eles estão dizendo. Lá dos seus altares, lá nas suas igrejas, nas suas casinhas. Tá? Faça o que eu estou dizendo, mas só não pode fazer o que eu faço, viu? E outra coisa, eu não vou fazer o que eu estou dizendo, não. Vocês é quem faz. Eu digo e vocês obedecem. É assim que funciona o sistema religioso. O sistema religioso hoje em dia, ele funciona nessas condições. Faça o que eu estou lhe dizendo, porque você vai para o céu. Se você não fizer, vai para o inferno. É desse jeito. O sistema religioso, todo o sistema religioso, entre ele católico, protestante, evangélico, seja ele qual for, todo o sistema religioso, a metodologia é essa.
faça o que eu estou lhe dizendo. Caso você não faça, você vai para o inferno. Mas só que eles não mexem um dedo para fazer pelo menos um milímetro do que eles pregam. Eles pregam, mas não cumprem. Eles pregam, mas não fazem. Entendeu? Eles ensinam, mas não querem ser ensinados, nem querem aprender. Entendeu? Então são condutores cegos, guiando cegos que vão cair tudo no mesmo buraco. Essa é a razão. Isso é o que acontece no dia de hoje. Todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Bom, veja aí, ó. Seus filactérios, ou seja, criam suas denominações, criam suas igrejas, suas casinhas, eles criam seus dogmas, criam suas doutrinas, tá? Que ele mesmo não segue. Entendeu? Então você que está no sistema, você que me assiste, que me ouve, que está no sistema religioso, seja ele católico, seja ele evangélico ou cristão, como queiram dividir, todos vocês são cegos. Por quê? Porque vocês estão seguindo ser pessoas que se estão ensinando errado a vocês o caminho que se deve andar. Tá? Não estou ensinando escritura, estou ensinando Bíblia, conceito religioso, tá? Pregações religiosas. É isso que estou ensinando. Mas escritura não. Não estou ensinando escritura. Se ensinasse escritura seria bem diferente. A começar pelo nome do Criador. Ele ensina a vocês, que são aí do sistema, são das casinhas, são das igrejas, que Deus é o Criador. Mas isso é uma mentira. O Criador é Iau, não é Deus. Deus é um nome que foi dado, mas não é o nome original do Criador. O nome do Criador é Iau. Iau. Eles ensinam a vocês que Jesus morreu na cruz e que foi salvo, né? Ou melhor, que pregou a salvação e que subiu, que está sentado à direita do Pai. Primeiro, o nome não é Jesus. Jesus também foi uma criação de Roma, né? Da palavra Jesus, ou seja, cavalo, suíno. Entendeu? O nome verdadeiro do Filho do Criador é Yahshua Mashiach, e não foi pendurado numa cruz, mas no madeiro. Isso já está comprovado cientificamente. Mas só que esses homens que colocam seus ternos, seus paletóis caríssimos, né, que andam seus carros importados, esses cardeais, bispos, padres, papas que usam suas roupas de linho fino, eles ensinam errado. Ensinam coisas erradas a vocês. Vocês aprendem o que é errado, seguem o errado e muitas das vezes não querem nem aprender o que é certo. Portanto, são condutores cegos. E sabe o que é que a Escritura diz sobre isso? Sai dela, povo meu. Sai dela para não ser participante de seus pecados, para não beber do cálice da ira que vem adiante. Tá? Não é da ira de Iau. Iau não se ira. É da ira que vem por causa dos seus próprios pecados. Essa é a verdade. Mas vamos ver mais, tem muito mais coisas pela frente. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, isso. Rabi, Rabi. Isso eles gostam. Vós, porém, não isso. Sejais chamados Rabi, olha só. Porque um só é o vosso mestre. Pronto, veja só. Não, eles gostam muito que, quando passam pelas ruas, a benção, seu padre, me dê sua bênção, papa. Me dê sua bênção, cardeal. Me dê sua bênção, bispo. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, missionário, missionária. A paz do Senhor, evangelista. A paz, pastor. Mas sabe o que a Escritura diz? Não chamei ninguém de pai, nem de pastor, nem de mestre, que é Rabi. Não chame não. Porque só existe um que é o Criador, não é Senhor. Senhor é Baal. Quando você diz a paz do Senhor para alguém, você que é aí da igrejinha, você está dizendo a paz de Baal, que é um demônio. Senhor é Baal. O nome Senhor significa Baal, príncipe dos demônios. Tenham cuidado com o que vocês dizem. Tá? Quando você saúda alguém, a paz do Senhor, pastor, você está dizendo que ele é seu pai. Porque a palavra pastor vem disso. Vem de apacentar, de se pastorear, de ser pai de um bando.
Entendeu? Então vocês estão dando a bênção a quem? A quem? A Baal? A pastores? A mestres? Mestre só existe um. Iauxa é o mestre. Rei só existe um, que é Iau. Entendeu? Criador só existe um, não existe dois. O nome dele é Iau. E o seu filho é Iauxa Machia. Você não vai encontrar dentro da Bíblia, da própria Bíblia sua, viu? Viu, varão? Você, varoa, você que são sabidos, inteligentes, me mostra aí na Bíblia aí, Iauxa dando a paz do Senhor para algum rabino. Me mostre. Tá aí, tá um bom desafio para vocês aí que se dizem teólogos na Bíblia. Sou teólogo, sou estudioso, sou entendido da Bíblia. Eu já estudei a Bíblia, não sei quantas vezes eu estudo a Bíblia. Tá, então me mostra aí onde é que Iauxa, tá? Onde Iauxa, ele dá a paz do Senhor para algum rabino. Eram os mestres da época, né? Ou para algum sacerdote, ou para algum intelectual da época. Me mostre. Eu vou desafiar mais. Me mostre o tal do Jesus, o próprio Jesus de vocês, que está escrito aí, que vocês chamam de Jesus. Me mostre dentro da Bíblia, ele dando a... Pois bem, me mostre ele dando a paz do Senhor para algum rabino, mestre da lei, ou algum sacerdote da época, o próprio Jesus de vocês. Se o próprio Jesus de vocês não fazia isso, por que vocês fazem? Por que vocês fazem? Muito menos Iauxa. Muito menos Iauxa, que é o verdadeiro nome, é Iauxa Machia, filho de Iau, filho do Criador. Muito menos. Então, vocês estão vendo que vocês estão no engano, numa mentira? Vivem no engano? Passam pela rua, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, pastor. Quem foi que ensinou isso a vocês? Ah, não, porque na carta de Paulo, não. Tem nada disso, irmão. Tem nada disso. O próprio apóstolo Shaolo, que é Paulo, ele não ensina. Shaolo não ensina ninguém dar a paz para os rabinos, não. A paz do Senhor para os rabinos, não. Quando ele diz assim, eu me lembro muito bem, ele diz assim, ó, saudai uns aos outros. Saudar uns aos outros não significa paz do Senhor, não. Saudar uns aos outros com a paz, a minha paz. Bom, eu posso muito bem passar por uma pessoa e dizer, olha, a paz que eu tenho no meu espírito é a mesma paz que eu desejo a você, meu irmão. Isto é uma saudação. É uma saudação. Não tem que eu te dizer a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, pastor, missionário. Não. A mesma paz que eu tenho de espírito, eu desejo a você, meu irmão. Hã? Que tal mudar? Que tal começar a falar assim? Né? Ou então, Shalom, que é o correto, que é também a paz. Mas a paz de quem? A paz que eu tenho de espírito. A paz de Iauxa Machia. A paz de Iau. E não de homens. Entendeu, irmãos, a diferença? Então vamos parar com essa baboseira de estar saudando todo mundo, que eles gostam disso. Os pastores, eles se sentem muito importantes. Eu fui pastor, irmãos, eu sei o que é isso. Eu me sentia bem quando alguém passava por mim, os irmãos. Paz do Senhor, pastor. Eu dizia, paz do Senhor, irmã. E eu não tinha a paz. Eu estava fazendo uma coisa que eu não tinha. Então, irmãos, isso se torna idolatria. Hoje é idolatria. Hoje é idolatria. Eu não vou dizer o nome das igrejas para não dar direito de resposta nesse vídeo, mas 100% das igrejas neopentecostais e pentecostais evangélicas dá paz do Senhor aos pastores, missionários e missionárias. Oferece isso. Isso já se tornou uma idolatria. É uma idolatria. Lá vem o pastor, lá vem o pastor. Aí quando o pastor nem está chegando perto, já vai ser, irmão, pode ser o pastor, pode ser o pastor. Isso é idolatria. Parem com isso, irmãos. Parem com isso. Porque vocês vão pagar por isso. Isso é um pecado. É um pecado, é uma blasfêmia. Por isso que diz, olha, não chame ninguém de Senhor, não chame ninguém de mestre. Tá, vocês estão escutando a narrativa que está escrito na Bíblia, que vocês estão com ela aí. Não chame ninguém de mestre, nem de pai. Porque ele vai dizer mais na frente, olha, pai só existe um, que é Iau.
Ele vai chamar outro nome aqui, mas é Iau. Entendeu? Então é preciso que vocês parem de pecar. Vocês pecam todos os dias quando chama outras pessoas de pai, outras pessoas de mestre. Entendeu? Essa é a verdade que as pessoas não têm coragem de falar. Mas aqui é verdade. Então, vamos aprender. O Cristo. Nada de Cristo, vós Yalcha. Sois irmãos. Se ele diz e a que... ninguém na terra chameis vosso Olha aí, Pai, veja. porque um só é o vosso Tá vendo Pai. aí, tá vendo aí? qual... Um só é o vosso Pai. Quem? Iau. Ele aqui vai dizer outra coisa, mas é Iau. Um só é o vosso Pai. Então acabou-se, irmãos. Acabou-se. Agora fica aquela leseira do povo, né? Não pode ver um padre, bença padre. Não pode ver um pastor. A paz do Senhor, pastor. Né? É ou não é? Fazem peregrinações. Vão para lugares andando, coitados, andando a pé, descalço, para cidades, outros lugares, estourando a planta dos pés, em sacrifício. Onde a palavra diz sacrifício eu não quero louvor, quero adoração e não sacrifício. Está escrito na Bíblia, né, ô sabidões? Está escrito na Bíblia. Vocês sabidões que se diz sabidões. Ah, não, eu leio a Bíblia, eu entendo, entende. E por que não faz o que deveria entender a verdade? Porque está escrito na Bíblia, eu não quero sacrifício, eu quero louvor, adoração, sacrifício, não. Mas vocês continuam fazendo sacrifício, de tolo. Outros vão para uma cidade aí conhecida, né? Lá pro lado do Pernambuco, vão para uma cidade adorar quem? Uma imagem, né? Se prostrar perante uma imagem, fazer adoração. Isso é pecado. Vão pagar por isso. Ah, vão. E não é depois da morte não, viu? Se paga enquanto tem vida. Vai pagar aqui, em vida. Depois da morte segue seu juízo. Não se paga mais nada. Entendeu? Então, tenham cuidado com o que vocês fazem. Achando que estão adorando ao Criador. Ele é para ser adorado em espírito e verdade. Não em imagem, nem alguma coisa que o represente, supostamente. Continua. Está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre. Olha aí, você lembra que é Yalcha. O maior dentre vós será vosso servo. Não chame ninguém de mestre, tá? Não. Ah, esse é o meu pastor, é o meu mestre. Não, irmão. Seu mestre, nosso mestre é Yalcha Mashiach. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. A quem ele está dizendo isso? Está dizendo isso a eles, que se exaltam, né? Com seus ternos, querem sentar no primeiro lugar, chegam nas igrejas, nas casinhas, vamos pro altar, lá tá, 3, 4, 6, 8 cadeiras, 20 cadeiras, até mais, né? Tem templos aí que tem até mais. Aí se sentam lá com suas poses, né? Como homens santos, intocáveis. Mas são podres por dentro. São sepulcros caiados. Estão podres. Suas vidas são horríveis nos bastidores. Entendeu? O que é que Yau quer de você, meu irmão, minha irmã? Ele quer transparência. É pai e filho, pai e filha. Transparência. Conversar com Yau. Dialogar com Yau. Com Yalcha, nosso irmão. Contar as coisas a Yalcha. Ele é quem tem o poder e a autoridade de nos dar o que nós precisamos. Mas não homens. Homens não. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais. O que é que ele quer dizer O que ele quer dizer? Fechais as portas do reino do céu. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que eles não ensinam a verdade. É isso. Nenhum desses que eu falei do sistema ensinam a verdade. Eles fecham a porta para que ninguém entre. Nem eles mesmos entram. Nem ele entra e nem deixa ninguém entrar. Por quê? Porque eles não ensinam a verdade. E a verdade está onde, irmão? Está na Bíblia, está na Escritura. Porque dentro da Bíblia tem a Escritura, tem as verdades.
A questão é, eles muitas das vezes sabem a verdade, não ensinam tal verdade, porque as tais verdades vão ser contra as atitudes de cada um deles. Vai bater contra eles. Entendeu? Vamos dar alguns exemplos. Vocês acham mesmo que se o Papa ensinasse a verdade no Vaticano, tinha alguém adorando imagens de escultura? Tinha. Tinha alguém adorando santos? São fulanos, são ciclanos, são bregueços, são briguentos, não tinha ninguém adorando santo nenhum, não. Porque a própria Escritura não concorda com isso. Está escrito que não adorar, não farás para ti imagens de escultura semelhantes ao céu e à terra. Não se prostrarás perante dela e nem ofereces culto a ela. Está escrito na própria Bíblia. Que é a Escritura. Está lá dentro. É a Escritura que está dentro da Bíblia. Entendeu? Mas vocês adoram. Vocês estão certos? Ele ensina. Então, ele fecha. Mas ele sabe a verdade? Sabe. Sabe porque tem ali na mão dizendo que não é para adorar. Mas ele ensina que tem que adorar, que deve adorar. Hã? Que deve oferecer ósolo a esses santos. Não é? Então eu estou ensinando o que é verdade? Estou ensinando a mentira. O Papa ensina mentira. Ele é um mentiroso. É filho de Satanás, porque ensina mentira. E a palavra própria diz que todo aquele que mente ou ensina mentira a outros é filho de Satanás. E ponto final. Está escrito, não é eu que estou falando não. Está escrito na Bíblia. A Bíblia sua aí, ó. Olha aí. Está escrito. Entendeu? Mas é só o Papa? Não. Quem mais? Pastores. Pastores ensinam lá, entendeu? Ah, não deve adorar a imagem de escultura. Beleza. Ele está certo? Tá. Onde é que ele vai fechar a porta? Agora ele fecha a porta. Tá? Quando eles aceitam saudações. Paz do Senhor, pastor. Ele sabe que não deve aceitar essas saudações, mas aceita. E diz mais. Olha, respeite o seu pastor. Não pode passar pelo seu pastor, dê a paz do Senhor ao seu pastor, viu? Eles ensinam isso. Então eles ensinam o quê? Mentiras, enganos, porque não tem escrito isso. Vocês acabaram de ouvir o narrador dizendo da Bíblia: não chameis ninguém de mestre. Não façam saudações a esse tipo de pessoas. Não façam, está escrito, mas eles fazem. E quem ensina? O pastor. Na Bíblia está escrito que a era dos dízimos acabou, e os dízimos eram ofertas, tá? Eram ofertas de alimentos e não de dinheiro. Mas o que é que os pastores fazem hoje? Dinheiro. É só dinheiro. Tem que botar dinheiro no alforje. E se você não colocar seu dízimo, você é um desigrejado. Você está fora. Entendeu? Você é um roubador, é um ladrão. Eles dizem isso. Os pastores dizem isso. Entendeu? O devorador está na sua vida, o migrador. Satanás está na sua casa, está devorando tudo. Por isso que você não dá o dízimo, não dá a oferta. É isso que eles dizem. Porque eu dizia isso quando eu era pastor. Eu estava errado. O verdadeiro dízimo não é isso, não. O dízimo é um alimento que você dá a uma pessoa que verdadeiramente necessita. Tá? Não é dinheiro, não. Nem no passado era dinheiro, irmãos. Olha, a mentira é tão grande desses pastores que nem no passado não se dava dinheiro. Sabe o que eles faziam no passado? Pegavam o dinheiro que eles tinham na época, trocavam por alimentos e levavam para a tribo de Levi os alimentos. Tá vendo vocês? Por que você não lê a Bíblia? Está escrito aí. Ô pastor, por que você não lê isso na sua igreja? Ô padre, por que você não lê isso na sua igreja? Que dízimo era alimento, era para alimentar aquela tribo que não tinha ganhado nenhuma divisão de terra, não tinha sido não tinha tido parte na herança. Era para ajudar eles. Por que vocês não falam isso? Aí vocês falam de dinheiro? Não, o dízimo é dinheiro, é a 10ª parte do que você ganha. Mentira de Satanás. Mentira. E Yahshua nunca mandou vocês fazerem isso. Nunca. Em toda a escritura, nunca. Entendeu? Na lei de Moisés, o dízimo era isso que eu estou dizendo a vocês. Era alimentos. Não era dinheiro.
Mas a ganância de Satanás é tão grande que botou na mente dos seres humanos que tinha que ser dinheiro. Aí você vê hoje, tá? Você vê hoje pastores milionários, bilionários, com jatos, com carros importados, né? Enquanto que eles estão com jatinhos lá nos seus hangares e carros em suas garagens e mansões, né? A pobre da ovelha está lá trabalhando na roça para ganhar um salário mínimo e muitas das vezes nem tiram no mês, mas tem que dar o dízimo para o pastor que não faz nada, para missionária, para o missionário. Mas eles estão em missão, irmão. Eles têm que viajar, tem que estar em missão. Trabalhe e faça a missão. Porque Shaul trabalhava. Ele era construtor de tendas. Ele trabalhava. Ele dizia, olha, eu trabalho para não ser pesado, meu irmão. Você lê isso, pastores? Lê isso na igreja? Lê isso? Lê? Ei, você lê isso na igreja? Que o apóstolo Paulo, né? Ele dizia, olha, eu trabalho para não ser pesado, meu irmão. Você lê isso? Lê ou não lê? Porque se você lê e faz diferente, são mentirosos, enganadores. E se você lê e não pratica, é enganador também, mentiroso. Viu aí, irmão, a diferença? É isso aí. Mesma coisa, não é diferente do padre, do bispo, do arcebispo, né, não é diferente não. Do papa, não é diferente não. Todos eles recolhem dízimos de oferta. Eu estou mentindo ou estou falando alguma coisa errada aqui? Entendeu? Essa é a verdade que as pessoas não querem escutar, que tampam os ouvidos. Porque estão bitolados no sistema. Vamos ouvir mais? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, olha sob pretexto de prolongadas orações. Olha, escuta isso. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Sabe por que está dizendo aí? Por isso sofrereis mais rigor juízo. Não é que Al vai amaldiçoar ninguém, não. É que vocês, as pessoas que usam desse atributo, estão se amaldiçoando cada dia mais. Quando roubam das viúvas, tirando o dízimo dela, tirando a oferta, obrigando elas a dar a oferta, dar o dízimo, devolver, vocês chamam devolver. Ela devolve porque ela quer. Não, ela devolve porque é persuadida a isso. Enganada a isso. Entendeu? Porque vocês, pastores, missionários, presbíteros, vocês das igrejinhas, são mestres nas ilusões. Vocês iludem. Vocês são mestres nisso. Aliás, existe faculdade para isso. Né? Existem os ensinos teológicos que ensinam isso. Eu passei por isso. Existe a lavagem cerebral, antes de ser pastor, para aprender a fazer isso. Eu passei por isso. Portanto, não estou falando aqui bobagem, não. Tá? Todos os pastores e missionários são treinados para recolher dízimo do povo. Entendeu? E o povo dá dízimo, porque o povo tem carência. O povo é carente de entendimento. Mas chegou a verdade, irmãos. A verdade é essa. Pare com isso. Dê dízimo a ninguém, não. Dê oferta a ninguém, não. Quer fazer caridade? Faça caridade para um necessitado, tá? Que verdadeiramente seja necessitado. Tá entendendo? Mas não de estar juntando seu trabalho. Você trabalha o mês todinho, quando é no final do mês, tem que pegar 10% e dar para um camarada que não faz absolutamente nada na vida. Você acorda 9 horas. Entendeu? A mulher vive no salão de beleza, toda enfeitada, parecendo periquito de propaganda comercial, toda enfeitada. É isso. Vocês sustentam o luxo, a luxúria. Vocês vão pagar o preço pelos seus próprios pecados. Mas não é Ial que vai ameaçar vocês de alguma coisa, não. Ial é vida, é amor de verdade. É vocês com seus próprios pecados que são merecedores das coisas que acontecem em suas vidas. Vocês é que pagam o preço. Cada um de vocês que vive no engano e enganando outros. Parem com isso. A própria Bíblia de vocês fala contra isso e vocês não tomam jeito. Para não dizer outra coisa, vocês não tomam jeito, não se emendam. Não observam a palavra. A palavra está clara ali que não deve ser feito isso e vocês continuam fazendo.
Vocês continuam pecando. Vocês não estão pecando diretamente contra o Criador, não. É contra vocês mesmos. Porque o salário do pecado é a morte. É isso que vocês vão ganhar. O salário é a morte. E Yahshua está aqui oferecendo a vocês. Eu não sou Yahshua, não. Eu estou falando a palavra. E Yahshua está todos os dias oferecendo a vocês a vida eterna. Através do arrependimento. Se arrependam, deixem de praticar essas coisas e adore só Yahweh, tá? E louve só Yahshua e sigam o que verdadeiramente está escrito em sua essência. Ai de vós, escribas e fariseus. Escute só, isso é Bíblia, viu? Ó. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, para construir igrejas, ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Tá vendo? Ai de vós, condutores cegos. Isso. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. É, isso que eles dizem, viu? Eles dizem, ó, se você não trouxer o dízimo, a oferta, você está devendo a Zeus. E tá mesmo, a Zeus tá, mas a Yahweh não. Tá devendo. Se vocês não trouxer o dízimo e a oferta, vai pro inferno. O migrador devorador vai entrar na sua casa. É ou não é assim que vós, pastores, dizem nas suas igrejas? É ou não é? Ou eu tô mentindo? Manda aí nos comentários, irmão, o senhor tá mentindo, eu não digo isso não. Então você não é pastor. Louvado seja Yahweh, você já é um Yaldim. É dessa forma. Sensatos e cegos. Olha aí. Pois qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? O templo ou o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Certo. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Sim. Insensatos e cegos. Tá vendo? Isso é o que eles dizem. Pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Certo. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Isso. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Sim. E o que jurar pelo céu... aquele que jura agora pelos céus, ou seja, pelo templo, né? Espiritual, a questão espiritual, agora muda a história. Pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Pronto. Vocês querem saber mais o quê? A própria Bíblia que vocês estão guardando na mão aí, irmãos, está dizendo isso. Não jureis, não levai ofertas e dízimo para esses povos. Dinheirinho, não. Quando ele fala, né, de levar a especiaria, é porque no passado era especiarias. Não era recurso, dinheiro, prata, ouro. Não era isso, não era real. Era especiarias. Aí ele diz, olha, além das especiarias que aquele povo levava, eles também tinham obediência. Hoje em dia é exatamente o contrário. O povo dá o dízimo, dá a oferta e é desobediente. Olha aí. Dá dízimo, tá? Dá oferta e são desobedientes. E são mentirosos e enganadores. Tá? Porque não adianta não, meu irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que vai bater nas costas de muita gente aí. Mas eu sou obrigado a falar, porque aqui é verdade ou narrativa. É verdade ou não é? Não adianta, meu irmão, você levar seu R$1.000 de dízimo todo mês. Todo mês você tira 10%, leva seus R$100, seus R$10, seus R$1.000 de dízimo. Aí chega lá na igrejinha, cumpri com a minha parte. Agora já dei meu dízimo, tá tudo certo. Quando chega em casa com a mulher e os filhos, aí já começa o tirinete dentro de casa. Já começa a xingar a mulher e vice-versa, viu? Mulher e homem também. Já começa a xingar o homem, já começa os palavrão do homem contra a mulher contra o homem.
Entendeu? Já começa a falar de A, de B, de C e assim vai. Já começa a tramar coisas erradas, participar de coisas erradas. Aí eu pergunto para você, ei, e aquele dízimo lá, serviu para quê? Não serviu para nada. E serviu para o bolso do pastor, ou da missionária, ou do missionário, ou do padre, ou do bispo. Serviu para eles. Para você, para sua salvação, zero. Nada. Nada. Entendeu? Por isso que a Bíblia e a Escritura é muito bem clara. Não vale nada. O que vale é você seguir a justiça, a equidade, a paz e espírito. Entendeu? A benevolência. Tá? Viver em paz com sua família. Aí sim. Aí você está seguindo os preceitos do Criador. A doutrina de Yahshua. Ou você já viu alguma vez na Bíblia? Quando eu digo Bíblia, irmão, já estou dizendo que nem na Escritura tem, viu? Quanto mais na Bíblia. Você já viu alguma vez na Bíblia Yahshua discutindo com a mãe dele, brigando com a mãe dele? A mãe. A suposta mãe dele, tá? A Meire, a Miriam. Você já ouviu? Não. Ele vivia em paz com a família, com os irmãos que ele tinha, com as irmãs, ele vivia em paz. Então ele podia pregar a paz, não é? Mas e você? Dá o dízimo e depois está brigando com a esposa no outro dia? Ou você, mulher, briga com... Né, dá o seu dízimo lá, toda santinha, de véu, de grinalda, dando tudo, né? A roupa lá embaixo. Mulheres, os homens bem vestidos na igreja, mas quando chega em casa, é o cão chupando manga. Né? Adiantou o quê? Nada. Você multiplicou por seus pecados. E se morrer nas condições que está, não tem outro caminho a não ser só para baixo. Né? Dizem que a cova é 7 palmos para baixo, não é? Pois é, são 7 andares. Tá? Então, preste atenção no que vocês fazem. Tá? Tem que viver em paz. Todo casal tem discussão, mas não pode viver discutindo, brigando. E entre outras coisas. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Isso significa que engole um mosquito, né? Mas que engole um camelo, se engasga com um mosquito. Pessoas se engasgam com qualquer coisinha. Quer dizer, lá na igreja é um santo, é uma santa. Quando chega em casa, qualquer carinha feia, qualquer palavra, já está engasgado, já está lá, inchado, feito sapo cururu. Não adiantou nada aquela devoção, aquele tempo que você passou lá na igreja. Entendeu? Sabe por quê, irmãos? Porque a verdadeira igreja sou eu. Eu sou o templo. Eu sou a igreja. E dentro de mim habita o Ruach Kadosh. Dentro de mim habita o espírito de Yahweh. Então eu tenho que conviver com isso, aprender com isso. Isso não significa, irmãos, que eu não possa ter uma discussão com minha esposa, com filhos. Não significa isso não. Significa que eu tenho que ter respeito, seriedade, isso, entendeu? Amor, benevolência. É isso que significa. Então é necessário separar as coisas. Os homens hoje não sabem separar as mulheres. Quando eu digo homem, digo homens e mulheres. Não sabem separar mais nada. Entendeu? E essa história de ir para a igreja, fazer o quê na igreja? Adorar quem? Ah, não, irmão. Deus está lá na igreja. Está. É verdade. Perdão. É verdade. Ele está lá na igreja. E ao não. Lá está Deus. Deus, que muitos falam até Deus, né? Ah, Deus está lá na igreja. Deus. É, Deus está mesmo. Deus está. Baal está lá. Mas Yahweh não. O Criador não. O Criador não. O Criador está dentro de mim. Quando eu falo o seu nome, quando eu louvo o seu nome, que é Yahweh, e o filho dele, o meu irmão Yahshua Mashiach, o que nos dá a salvação, que é através dele, também está comigo. Ele disse: estarei convosco todos os dias. Lembra dessa passagem? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, até a consumação dos dias de vida na terra. Estarei com vocês. Mas estarei com vocês.
Eu não estarei à frente de vocês não, para vocês me adorar em uma igreja não. Eu estarei com vocês, dentro de vocês. Aonde vocês estiver, eu estou. Hã? Dá para entender isso? Então, se eu estou aqui, ele está aqui. Ah, irmão, e se eu estiver lá dentro da igreja? Ele está comigo, mas não na igreja. Mas o que é que as casinhas dizem? Vamos adorar lá na igreja. Quer dizer, ele só está lá na igreja? Você saiu da igreja, o Criador ficou lá e você veio sozinho? Oh, para de ser menino, né? Para de ser criança. Entendeu, irmãos? Vamos ouvir mais? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, olha só. pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina Olha, e de intemperança. olha o que eu falei nesse instante, olha aí. Fariseu cego, Olha aí. limpa primeiro o interior do copo e do Interior. prato, para que também o exterior fique limpo. Exterior. Ai, Então, se vocês querem andar bonitinho, paletó, gravata, né? Que gravata é língua de porco, tá? É o símbolo da língua de um porco. Foi inventado, né? Satanás inventou essa. Quer andar de paletó bonitinho? Então limpe primeiro por dentro. Se conserte primeiro por dentro. Tá? Para poder querer sair bonitinho na rua. Porque se vocês ao olhar para vocês dizer, rapaz, que pessoa elegante, bem bonitinha, vestidinho, limpinho, mas também por dentro tá limpo. Mas sabe o que acontece hoje? Lá no altar, tá tudo de paletó, gravata, camisas caras, sapatos bons, de couro, de crocodilo. E por dentro estão podres, cheios de imundícias. As ações é imunda perante o Criador. É isso aí. vós, escribas e fariseus hipócritas, Olha aí. pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, Olha aí, que por olha fora aí. realmente parecem formosos, Isso. mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Vocês já foram no cemitério? Claro que já, né? Muitos já foram. Vocês já observaram que tem cada túmulo? Rapaz, que casa bonita. Olha só como é organizado. Olha, esse aqui é de azul. Esse é todo branquinho que chega dói na visão. Parece coco. Mas tem pessoas que abrem a boca e dizem assim, mas é tão bonito. Abre a tampa e vê o que tem dentro. Cadáver, carne podre, bichos. É o que tem. Mas, irmão, significa o quê? É aqueles que adoram a Jesus. É aqueles que adoram a Zeus. Que estão sentados lá nos tronos. No Vaticano. Nas grandes denominações, que eu não vou dizer o nome para dar direito de resposta, mas nas grandes denominações no Brasil e no mundo, estão sentados nas suas poltronas, nas suas cadeiras estufadas, tomando água em taças de cristais, outros que dormem até em cama revestida de ouro, outros que andam de helicóptero para cima e para baixo, sepulcros caiados, outros que vai de jatinho para suas fazendas, que de lá de cima ele gosta de ver as cabeças de gado que ele tem, que vão para as pescarias, fulano, ciclano. Outros que prometem salvação através de curas milagrosas, através de objetos, fazendo de objetos patuá, símbolo de adoração, não é? Outros que prometem fazer sacrifícios de tolo para beneficiar pessoas, subindo em montanhas e montes. Outros que vão para Israel, trazer terra de Israel e dizer que vai salvar as pessoas. Não é bando de mentirosos, ladrões, bandidos, que roubam a mente das pessoas, a consciência das pessoas. As pessoas carentes de uma palavra verdadeira, de uma palavra que realmente mostra a verdade, o caminho que se deve andar, e vocês ficam enganando, mentindo, com suas ladroices, com seus enganos. Eu já fui de lá, eu já fui um de vocês, já me arrependi, porque hoje eu adoro a Iau e a Iaucha, que não me pede nada em troca, mas só tem a me oferecer, que não diz que eu vou ser condenado porque se eu não der o dízimo, se eu não der a oferta.
O meu Yahweh nunca disse isso a mim. Entendeu? E vocês ficam usando a Escritura e a Bíblia, as duas, ficam usando, pegando palavras e colocando na mente das pessoas. Bando de mentirosos, de enganadores. Vocês vão queimar no fogo do inferno se vocês não se arrepender. Se não se arrepender, se não aceitarem Yahweh e Yahusha. Se aceitar, faz como eu. Eu escapei do fogo do inferno. Porque eu aceitei a verdade. A verdade que liberta, que é Yahweh. A verdade que liberta e mostra o caminho, que é Yahusha. Entendeu? Mas vocês que vivem ainda ensinando a essas pobres vidas, esses pobres espíritos que estão em uma carne, que são carentes de uma palavra verdadeira, ficam enganando. Entendeu? Façam sacrifícios. Façam fogueira. Depositem ali o que vocês quiserem. Ou tudo que vocês têm. Vendo suas casas, vendo carro, vendo bode, vendo cabrito, vendo coelho, papagaio. E botem tudo aqui nessa fogueira, que tem outro nome. Ou até outros que dizem, traga seu dízimo. Nos 30 dias, traga aqui, vamos fazer aqui, né, um propósito. Propósito de 1, 2, 3, 100, 200, 300, 500, 1000, de 1 milhão. Vamos fazer propósito, dinheiro, gananciosos, ladrões. Da consciência dos seres humanos. Vocês vão pagar muito caro. Ah, irmão, mas eles tudo estão bem aí, ó. Estão nem ligando para o que o senhor está dizendo. Tudo bem, não precisa ligar para o que eu estou dizendo, não. Só que o salário do pecado é a morte. E a morte eterna. Tá? Eu já ganhei minha vida eterna. E você? Eu já ganhei quando eu disse assim, Yahusha, tu és a minha vida eterna. Porque tu és o caminho, a verdade e a vida. E eu te aceitei, então, portanto, aceitei a vida eterna. E você? Aceitou a vida eterna, Yahusha? Eu não vou aceitar Jesus não, que Jesus é um porco. E nem vou aceitar Zeus não. Zeus é o príncipe dos demônios. É um mito. E nem vou aceitar Senhor. Senhor é Baal. Entenderam? Eu aceitei Yahweh. Yahweh. Yahweh é o nome do Criador, do meu Pai. Yahusha é o nome do meu irmão, que foi enviado à face da terra através do Pai Yahweh, que nasceu no ventre de uma mulher. Entendeu? Mas que nunca fez parte da vida dessa mulher e nem do homem que estava ao seu lado, que chamam de José. Ele nunca fez parte da vida deles, porque o pai era Yahweh e é Yahweh. Ele não tem nenhuma descendência física, material com seres humanos. Não. Embora ele veio num corpo humano, 100% homem, porém imaculado, sem mácula, sem mancha. E foi pendurado no madeiro por vocês, não, pelos pais de vocês lá de Israel. Pelos pais de vocês que o penduraram no madeiro. Por isso que vocês pagam um preço alto. Ah, mas eu não tive que pagar o preço pelo meu pai. Mas acontece que vocês continuam no mesmo caminho do pai de vocês. Se foi o pai de vocês que pecaram lá atrás e vocês não querem ser participantes do pecado dos pais de vocês, eu estou falando agora dos judeus lá de Israel. Então por que vocês não se arrependem? Não aceitam Yahusha? Não admitem que Yahusha é o filho do Criador? Se vocês não admitem, então vocês são participantes do pecado do pai de vocês. Vocês estão dando continuidade. Então vocês também penduraram no madeiro e Yahusha Mashiach e condenaram ele à morte. Porque vocês não rejeitam, tá, essa mentira de Satanás. Essa é a verdade. Não estou nem aí que você fique se doendo aí não, viu? Mas a verdade tem que ser dita. Mas vamos escutar mais um pouquinho. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os mandamentos dos justos, e dizeis:
Se existíssemos no tempo de nossos pais, olha só, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos escute o que eu profetas. falei, aí ó. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Tá vendo? Enchei vós... É eu que estou falando ou é o que está escrito? É o que está escrito. Entendeu? Os vossos pais, vocês, né, judeus, os vossos pais, eu estou falando judeus de Israel, os vossos pais mataram, penduraram no madeiro o Salvador, o verdadeiro Messias. Entendeu? Vocês reconhecem isso? Aceitam isso? Confessam isso? Confessam que Yahshua é o Salvador? Não! Então vocês são participantes do pecado do pai de vocês. Então vão pagar o preço, porque o salário do pecado é a morte. É o que acontece hoje em Jerusalém. Entendeu? Que se eu for entrar nessa seara de Jerusalém, vou falar coisas que não vão agradar a alguns ouvintes. Mas é verdade. Sabe por que Jerusalém sofre até hoje? Porque não reconhece que Yahshua é o Salvador. Não reconhece que Yahweh é o Criador. Uma boa parte de Israel, de Jerusalém, não reconhece. Por isso que estão sofrendo até os dias de hoje e vão sofrer ainda mais. Não vai parar o sofrimento não de Jerusalém não. Jerusalém está contaminada com denominações, com igrejas, com crendices, com patuais. Está contaminada. Entendeu? Então tudo que está acontecendo em Jerusalém, irmão, é o quê? É fruto do pecado de cada um deles. É fruto do pecado de cada um deles lá em Jerusalém. Eu escuto as notícias todos os dias. Todos os dias eu escuto. Entendeu? Ah, porque fulano atacou ciclano. Ah, porque o Irã atacou Israel, Israel atacou o Irã, atacou esse lá. Tudo isso faz parte do pecado de vocês, israelitas lá de Israel, Jerusalém. De vocês lá, judeus, que não se arrependem. Que não se arrependem. Mas vai chegar o dia em que vocês, os filhos de vocês, bem provável, vão se arrepender. Vão se arrepender. Tá? Vai chegar o dia. E o meu irmão Yahshua está pronto para ouvir isso. Mas até lá, muitos vão morrer no pecado. Essa é a verdade. Pois a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Olha, não é o que estou falando como não, escapareis é o que está da escrito. condenação do inferno. É o que está escrito. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Isso. A uns deles matareis e crucificareis. Olha, isso aconteceu. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. Aconteceu. E os perseguireis de cidade em cidade. O que houve com Estevão? Mataram lá na sinagoga, mataram ele. Estevão era um enviado do Criador. Era um enviado. Mataram ele. É o mesmo que se eu for para Israel agora, pegar um jatinho aqui amanhã e vir para Israel, eu não duro uma semana. Porque eu vou falar essas verdades e eles vão me apedrejar ainda nos dias de hoje. Ah, não, tem os direitos humanos. Direitos humanos, acaba com isso, Cerezeira. Eles ainda vão me apedrejar. Basta eu chegar lá e dizer que Zeus é um demônio e que Jesus é um cavalo, um suíno, que eles vão me apedrejar. Basta eu dizer que o verdadeiro nome é Yahweh e que o verdadeiro nome é Yahshua Mashiach, eles vão me apedrejar. Porque estão cegos no pecado, na mermice, na credice. Estão cegos. E vão me apedrejar. Eu é que não vou. Deixa eu aqui no Brasil mesmo. Aqui está tão bom. Né? Ainda posso falar essas coisas em nome de Yahweh e Yahshua. Mas falando a verdade. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Veja só, quando ele diz isso, todo o sangue, no sentido mais literal, que vai cobrar, na verdade, isso aqui é uma simbologia. Porque o que vai ser cobrado é o pecado de cada um, de cada dia. A gente não paga pelo pecado de nossos pais. Mas se a gente concordar que o que nossos pais fez foi certo, então somos participantes do pecado de nossos pais. Está explicado? É isso. Então,
Enquanto vocês, eu estou falando direto aqui para aqueles que moram lá em Israel, né? Enquanto esses judeus não se arrepender e não aceitar a Yahshua como Salvador, eles são participantes do pecado que os pais deles cometeram. Então vão pagar com a mesma moeda. Essa é a verdade. E não é Yahweh que vai matar ninguém, não. É os seus próprios pecados. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Olha aí. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Será que os mestres das sinagogas lá em Israel estão pregando isso? Estão falando isso? Ou eles omitem isso, escondem essas passagens? Porque isso fala contra eles. Fala contra eles. Será? Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais. Até aquele dia, né? Não que Yahshua vai voltar e pisar nesta terra mais. Não vai. Isto é mentira de Satanás. E Yahshua não vai pisar nesta terra mais. Essa terra está contaminada de pecado, cheia de pecado. Daqui ele já saiu. Por que ele vai voltar? Não. Ele vem buscar os seus, os espíritos arrependidos. Entendeu? Mas sentar num trono em Israel, isso é uma doutrina diabólica. Quem vai sentar no trono lá em Israel, tá? É o anti-Machia. O mundo chama aí de anticristo. Mas é o anti-Machia, o que não aceita Yahshua. O que é contra todos os princípios, os preceitos, os mandamentos do Criador. Esse é quem vai, o filho da perdição. Ele é quem vai sentar no trono lá, que os próprios judeus estão preparando, chamado de terceiro templo. Essa é a verdade. Dito o que vem em nome do Senhor. De Yahshua. Bom, então vemos aqui o capítulo 23. Esse capítulo, irmãos, deveria ser lido em todas as denominações com esta explicação que eu vim dando. Não do jeito que está escrito, que do jeito que está escrito ainda está errado. Não está correto. Mas do jeito dessa explicação que eu venho dando. Deveria ser explicado isso nos chamados altares das igrejas. Mas sabe quantas vezes vai ser? Nenhuma. Porque a própria palavra diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento espiritual das pessoas para que vendo não veja, ouvindo não escute, e não entendam, e não pratiquem. Satanás, ele cegou, mas um dia vai ser tirado este véu da mente daqueles que querem. Para alguns, esse véu já está sendo tirado. E quando eu digo alguns, digo muito mínimo. Eu digo chamados os Yaldins, as pessoas que aceitam Yahweh e Yahshua. Para esses, esse véu já foi tirado. Não cremos mais em Deus, não cremos mais em Jesus. Nós cremos em Yahweh e Yahshua. Deus é um demônio. Jesus é um cavalo, é um suíno. É o significado da palavra. Não é eu que estou dizendo, não. É o significado da palavra. Entendeu? Agora, Yahweh é o Criador. Yahshua é o Filho do Criador. É o que vem nos oferecer a salvação através dele. Porque para chegar até o Pai, tem que passar por Yahshua. Esta é a verdade. Doa em quem doer. Verdade ou narrativa? Essas palavras são verdadeiras. Mas o que está na Bíblia é narrativa. Mas o que está na Escritura é verdadeira. Busque a sabedoria. Busque a verdade que está escrita. Tá? Não Bíblia, mas Escritura. Porque diz que conhecereis a verdade e a verdade é quem te liberta. Eu vejo muito essa fase aí, dita até por políticos. Conhecereis a verdade é quem vos libertará. Eu não digo libertará, eu digo conhecemos a verdade e ela nos liberta.
Foi isso que aconteceu comigo e com todos os Ialdins, nossos irmãos Ialdins. Eles conheceram a verdade e a verdade libertou, não é libertará. Libertou. Nós somos libertos. Em nome de Yahshua Mashiach. Que todos estejam em paz, reflitam nessas palavras, passem adiante, inscrevam-se no canal, mande para outros, porque é muito importante essa palavra. Eu sei que não agrada, porque quando vem contra a nossa linha de pensamento, não é fácil. Mas se você parar para estudar e para pensar, você vai começar a ver que tudo que falei é a verdade. Todos sejam abençoados, em nome de Yahshua Mashiach. Esse foi o capítulo 23 de Mateus.